Noite seja uma noite especial, que o Senhor venha instruir, capacitar cada vez mais e mais você, através do nosso Tadel. Como que tá a voz aí? Tá chegando legal para você? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Amém, glória a Deus. Deixa eu melhorar aqui acho que eu tô sem o retorno aqui então, deve ser isso. Mas eu percebo que vocês estão me ouvindo bem. Eu não me ouço bem porque eu tô aqui, tá batendo lá e voltando. O Denis está aí? Deixa eu ver se o Denis está aí. Ô Denis, você joga retorno aqui para mim, por favor? Testando som. Teste som. 1, 2. Ei, som. Ah, agora sim. Agora eu me ouço. É bom eu me ouvir, senão eu grito, né? Eu tenho a impressão de que alguém não está me ouvindo, eu acabo aumentando o volume. Aí fica impraticável, Dedé. Não tem condição. Aleluia. Amados, nós estamos em dias abençoadíssimos. Você tem presenciado isso a cada culto, a cada evento que nós temos tido. Você tem presenciado o grande mover do Senhor em nosso meio. O Senhor tem nos avivado, tem nos renovado, tem nos impulsionado para vivermos cada dia mais e mais coisas poderosas nele. E eu estou muito motivado com aquilo que Deus está fazendo. E uma das minhas alegrias é o que vai acontecer agora nesse próximo final de semana, no dia 25 de fevereiro, onde nós teremos o batismo nas águas. Então eu quero dizer para você, para que você possa ficar por dentro, que nós já temos até o presente momento 26 nomes. 26 nomes. Tremendo isso, tremendo. 26 irmãos e irmãs, né, ao todo, descerão as águas do batismo. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. Temos vivido dias de glória aqui na Igreja Fonte Divina em Indaiatuba. E eu quero mencionar isso para você, que eu quero dar um reforço e um estímulo para você, líder de célula, para que você possa nos ajudar, porque eu acredito que é possível que tenha ainda mais pessoas, além dessas 26, que nós já temos o nome e já iremos confeccionar um certificado bonito para poder entregar no culto de domingo à noite aqui. Vai ser maravilhoso. Mas como eu acredito que tenham mais pessoas e o que falta para elas é um ensino em relação a isso, é um estímulo, uma palavra que possa motivá-las e explicar talvez alguma coisa que elas ainda tenham dúvida. Então eu quero estimular você que nessa semana, preste atenção nesse detalhe, nessa semana, nessa quarta-feira na sua célula, nós temos aquele momento que nós chamamos de passando a visão. Conhece, né? Então no momento do passando a visão, normalmente nós falamos sobre algum tema dentro da visão do MDA. Então um tempo que a gente fala sobre o projeto Natanael 3, a gente fala sobre o fator Barnabé, a gente fala sobre purê de batatas, a gente fala sobre a igreja local, a gente fala sobre célula, a gente fala sobre vários e vários temas que são importantes para que todos aqueles que congregam na sua célula possam conhecer mais a respeito da visão do MDA. A gente chama esse momento de passando a visão. Inclusive está aqui no roteiro da célula, está lá, é o número 5 que fica aqui, passar a visão. E que nós colocamos como algo que deve ser feito em 5 minutos. Está lá, né, no nosso roteiro, que é um roteiro guia para aqueles que conduzem a célula. 5 minutinhos de passando a visão. Bênção. Eu quero estimular você nessa semana, diante da necessidade que temos e do que vai acontecer esse domingo, que você nessa semana fale sobre batismo nas águas. Ok? Nessa semana, todos nós, toda a igreja, vai falar sobre batismo nas águas. Por quê? Porque eu acredito que alguns irmãos, só o que falta para eles é uma palavra de estímulo e de ensino em relação ao tema. Porque existem alguns sofismas, algumas mentiras de Satanás, algumas ideias errôneas, erradas, que fazem com que a pessoa não se posicione e perca uma oportunidade como essa que nós teremos no dia 25, nesse domingo. Então, o que eu quero estimular você a fazer nesse passando a visão das nossas células nessa quarta-feira? Eu quero que você explique o que é o batismo.
eu quero que você possa mencionar para as pessoas, os irmãos da sua célula, a importância de ser batizado. Pastor, como eu faço isso? Eu vou dar um exemplo para você, ok? Um exemplo. O que acontece quando alguns casais vêm para a fonte de vida, que é Jesus Cristo? Aleluia. Eles vêm, e às vezes eles vêm na condição de estão morando junto um com o outro. Às vezes já estão um tempo assim. Às vezes até tem filhos fruto desse relacionamento. É uma família. São uma família, ok? Mas a gente começa a conversar, começa a ministrar, e a gente descobre que eles ainda não oficializaram essa relação. Já aconteceu isso com você aí na sua célula, né? Os irmãos vêm para a célula. Sim. Vai fazer alguma coisa, Denis. Faça agora. 1, 2. É assim. A Dai falou, deixa eu sair daqui. Achou que explodir alguma coisa aqui. Uma inversão de fios lá, já volto a falar com vocês. Tá ok? Tá boa a voz agora? Deu para ouvir melhor? Obrigado, Denis. Quem tá falando mesmo, Davi? Obrigado. Então o que acontece? Quando chega um caso desse, a gente descobre, conhece, e a gente fala o quê? A gente fala que é importante para que eles possam dar um testemunho público desse compromisso que eles têm um com o outro, que eles possam então regularizar essa relação. Pastor, eles estão em pecado, eles vão para o inferno se não fizer isso? Não, nós não trabalhamos com essa ideia. Tem igrejas que trabalham, tem igrejas que falam de forma até severa, né? Não sei se você já ouviu, algumas pessoas dizem assim, olha, está em pecado, alguns dizem, você está em fornicação, você está em adultério, você está em prostituição, e aí vai. E aí você gera um tanto de informação sobre para aquela pessoa, e coloca ela meu Deus, eu estou em pecado, eu preciso resolver isso. Na verdade, biblicamente, não. Porque o que constitui uma família biblicamente? O que constitui uma família biblicamente é alguém sair do pai e da mãe e se unir ao seu cônjuge e constituir então uma família. Isso é uma família para Deus. O que é fornicação? É alguém que está junto da casa dos seus pais e se relaciona sexualmente sem o compromisso de ser um com aquela pessoa. Isso é fornicação, ok? Comumente a gente explica que é sexo entre pessoas que não estão casadas, entendendo que o casamento é a união entre um homem e uma mulher, e a partir disso eles constituem uma família, e a partir disso há uma família ali. Então, com essa explicação que eu estou dando, nós quebramos um pouco aquele mito que fica sempre pairando sobre a cabeça desses irmãos que dizem, me disseram que eu sou um adúltero, que eu sou um fornicador, ou que eu sou um prostituto, porque eu estou nessa condição. Por que é um problema bíblico, teológico, doutrinário isso? Porque se o irmão quiser resolver esse problema, ele tem duas maneiras de fazer. Ele pode deixar de pecar de dois modos. Um modo, casando, a gente vai falar para ele, casa, de verdade, de fato, ok? E o outro é, chuta essa pessoa com quem você está. E nós não queremos isso, porque ele resolve o problema que nós dissemos que ele tem, fazendo isso também. Imagine esse casal com uma primeira crise, eu chego lá e menciono que eles estão em pecado, e falo, vamos acabar com isso, pastor. Vamos resolver agora esse negócio de pecado. Não vamos pecar mais. Eu dou um chute, uma bicuda nessa mulher, ou ela fala isso em relação ao seu, e acaba com o processo. Você cria uma separação e não aquilo que você queria, que era de fato o casamento. Então qual que é a maneira bíblica de lidar com isso? Testemunho. O tema aqui é compromisso. Por quê? Porque vamos imaginar, não foi o caso, graças a Deus não foi, porque existe uma série de consequências emocionais para dentro do relacionamento quando isso acontece, a gente sabe disso, mas o meu caso com a Dai não foi assim. Eu me preservei sexualmente, ela se preservou sexualmente, nós nos entregamos um para o outro em função do casamento, graças a Deus. Mas vamos imaginar que o meu caso não fosse esse, fosse um outro caso. E eu recebo essa informação, eu posso interpretar do pior modo possível. E aí nós temos um problema. Ao invés de unir esse casal, eu acabo separando, porque esse casal tem pecado. E o pecado a gente resolve deixando de pecar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, qual que é o
tema aqui? O tema é, se eu amo essa mulher, vamos imaginar que eu seja o caso, né? Eu amo essa mulher, eu vivo com ela, eu saí da casa dos meus pais, ela saiu da casa dos pais dela, e nós constituímos uma família. Por que não nos comprometermos diante de Deus e dos homens em relação a essa união? Por que não? Até lá fora vão dizer que é melhor, porque se eu vou fazer um financiamento, eles vão perguntar a situação conjugal, eu vou falar, moro junto. Ah, não vale. Porque se for casado, aí tem a minha documentação, tem a dela, tem a certidão de casamento, que é um testemunho público para todos que nós somos um casal casado. E tem uma série de situações que envolvem aqueles que estão casados e aqueles que não estão casados. Na prática, quem faz isso é quem tem dúvida em relação ao compromisso que de fato tem. Por isso que algumas pessoas resistem ao tal do casamento oficializado, né? Porque elas têm uma dificuldade em tornar público aquilo que elas vivem. Porque se não tenho nada que me comprometa, fica mais fácil de vazar se necessário for. Quando tem esse compromisso e quando a Bíblia fala que é até a morte que nos separa, aí eu não tenho como chutar ela e nem ela me chutar. Pastor, o que isso tem a ver com batismo? Talvez você está se perguntando. Tudo. Tem pessoa que vem na igreja, ouve a respeito de Jesus, ama Jesus, é apaixonada por Ele, é ministrada por Ele, é quebrantada, tem um relacionamento com Ele, mas não batiza. Toda vez que alguém fala de batismo das águas, fala, eu não estou preparado. Mas a pessoa está na fé, ela crê em Jesus, ela já entregou a vida para Jesus. Mas ela, cada vez que fala do batismo, é a mesma ideia de alguém que está vivendo junto, mas não se compromete publicamente, para todos saberem que eu sou dele e ele é meu. Deu para entender? Assim como é desafiador para alguém que tem dúvida em relação ao seu compromisso, quando está vivendo com alguém e não quer casar e tornar público o compromisso que tem, a mesma coisa é para cristãos que têm dúvida em relação ao nível do seu compromisso com Jesus. Esse é o grande tema. Agora, na prática, o que impede essas pessoas de se batizarem? Conceitos que trouxeram para elas, que a religiosidade trouxe. Por exemplo, você não está pronto para ser batizado. Por quê? Porque você fuma. Por quê? Porque você toma uma. Por quê? Porque você olha tal coisa. Porque você faz tal coisa. E nós vamos recheando uma lista enorme que não tem mais fim, na análise do que a pessoa faz ou não faz, para poder dizer se ela pode ou não pode ser batizada. Isso é bíblico? O que você acha? Vou te dar um exemplo para que você possa trabalhar isso lá na sua célula. Eunuco etíope e Filipe. O eunuco etíope, ele estava com a Bíblia aberta e estava lendo, não entendia nada. Filipe, por direção do Espírito Santo, recebeu um comando e foi até ele, correndo para atender esse comando. Chegou lá, se aproximou da carruagem que ele estava indo, se aproximou e, direcionado pelo Espírito Santo, perguntou, você entende o que você está lendo? E ele fala, eu não estou entendendo se esse cara está falando dele mesmo ou de algum outro que viria. O Filipe entra na carruagem e começa a explicar a respeito da palavra, ok? Quanto tempo isso demorou? Não sei. Tudo que ele explicou? Não sei. Uma coisa eu sei, eles foram avançando, e chegaram perto de água. Detalhe, em algum momento o Filipe falou a respeito de água, de batismo. Porque quando ele se aproxima de água, quem fala de água é o eunuco etíope. Ele olha para o Filipe e fala, aqui tem água. E ele faz a pergunta mais importante em relação ao batismo. O que me impede de ser batizado? E aí o que o Filipe fala? Você não passou pelo encontro com Deus ainda. E o que o Filipe fala? Você ainda fuma um negocinho que eu sei. É isso que ele fala? A religiosidade evangélica foi criando uma série de argumentos para poder dizer o que o Filipe falaria. Mas o Filipe não falou nada disso. O que o Filipe falou? Se você crê em Jesus de todo o seu coração, ele não falou se você está perfeito, se você não tem pecado algum. Ele falou, se você crê em Jesus como seu Senhor, crê em Jesus de todo o seu coração, você pode ser batizado. Diz a Bíblia que o eunuco etíope responde. Detalhe, quanto tempo ele teve para poder fazer uma enorme avaliação em relação se ele estava pronto para isso? 10 minutos? 20? 30 minutos?
Tem gente que leva 3 anos, 4, 5 nessa indecisão em relação ao batizar. Para quê? Porque existem muitas informações que não bíblicas são, mas são frutos de uma cultura que se criou, que fala um monte de coisa e a pessoa nunca se compromete. Qual que é a questão que acontece quando me comprometo? É a mesma coisa que acontece quando alguém coloca uma aliança no dedo. É a mesma coisa quando a pessoa vem para casa com a certidão de casamento. Agora, meu amigo, ela sabe que ela tem a quem prestar conta. Ela sabe que ela não pode mais jogar agora sem prestação de conta. Ela não pode ir sair com as amigas, ela não pode ir no shopping. Ela está agora ligada a alguém. Ela não tem direito de conduzir a sua vida de acordo com a sua bel vontade e prazer. Ela está aliançada. Isso muda a vida de uma pessoa. Vou tentar traduzir de outro modo. Muitas pessoas ainda não tiveram a vida mudada porque elas não botaram aliança no dedo, entre aspas, é claro, com Jesus. Elas não se comprometeram através de um batismo nas águas com Jesus. Vou te falar um negócio, para você entender. Eu tenho um amigo meu, já foi meu discípulo em outro momento. Ele é um missionário nos países perseguidos. Ele faz cruzadas de vários portes e ele faz um negócio muito interessante. Ele não apenas chama as pessoas a fazer uma entrega da vida para Jesus, levantando a sua mão, mas ele sempre termina suas cruzadas com um batismo nas águas. Agora veja a questão. Se um muçulmano, e ele ganha budistas, muçulmanos, hinduístas, muitos, em vários países perseguidos, ele viaja de país em país pregando o evangelho, em países perseguidos, vai entrar logo na Coreia do Norte, para você ter uma noção. Como que ele encerra isso? Perto das águas, e às vezes as águas mais fedidas que você possa imaginar, as águas mais imundas que você possa imaginar. E o que ele convida as pessoas? Quem crê em Jesus pode agora ser batizado nas águas. Ele fica lá batizando pessoas. O que acontece com um cara desse? Uma coisa é levantar a mão e chorar, a outra coisa é ele ser batizado naquelas águas. E detalhe, esse muçulmano que agora vira o cristão e é batizado nas águas, os demais muçulmanos estão todos vendo, isso se propaga. Culturalmente, ele volta para o seu contexto, ele tem enormes perdas, senão a própria vida. No mínimo dos mínimos, ele vai voltar e a sua família vai ter muitas consequências de financeiras, sociais, por causa dessa decisão. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o batismo nas águas, ele é decisivo, ele é importantíssimo, e ele é necessário para aquele que se uniu a Cristo, para aquele que entregou a vida para Jesus. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Interessante, né? O batismo nas águas é condicionado, é uma condição para a salvação? Não, mas é natural que alguém que crê em Jesus seja batizado nas águas. Deu para entender? É natural. Então eu gostaria que você pudesse reproduzir um pouco disso, um pouco do que eu mencionei, ok? Do seu jeito, com a sua maneira de explicar, que você pudesse reproduzir um pouco e ajudasse alguns irmãos que talvez ainda estão sofrendo com esses argumentos que não são de Deus e que atrapalham eles de tomarem uma decisão do Senhor. Não precisa esperar as mudanças acontecerem para você se comprometer. Você se compromete e as mudanças acontecem. É o contrário do negócio. É o contrário. Então os vícios, as correntes malignas, muitas delas, se não todas, são quebradas por causa do alto nível de compromisso que a pessoa tem ao ser batizada nas águas. Porque não tem como fugir. No século 21, não tem como fugir. A gente vai tirar foto, fazer filmagem, vai publicar em tudo que é tipo de coisa. Não tem para onde correr. Você consegue entender? Seu João Bosco está aqui. Eu sempre cito seu João Bosco, né? Ou João Lourenço, como ele também é conhecido. Quando que a vida desse homem passou a mudar? Quando foi batizado nas águas. De lá para cá, você tem hoje um irmão frequente em nossas programações, um discípulo poderoso, alguém que está crescendo, logo, bom, só Deus sabe tudo que vai acontecer na vida desse irmão. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Com que idade o senhor tinha na época? Tinha 64, quando o senhor foi batizado?
Faz 64 anos. Aos 64 anos de idade, irmãos. Você percebe o poder que isso tem? Ele tem um testemunho público para a família de que ele de fato é um crente em Jesus, um cristão verdadeiro. Ele é testemunhado isso. Há fotos que comprovam isso. Isso muda. Para ele mudou. Para quem é batizado muda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero incentivar em relação ao batismo nas águas, para que você possa falar isso para esses irmãos. E obviamente nós estamos à disposição de todos aqueles que querem sanar alguma dúvida, querem alguma palavra em relação a isso. Eu também, obviamente, estou à disposição, mas eu quero estimular que você possa fazer isso na sua célula. Glória a Deus, aleluia. Vamos ao nosso Tadel. É importante que seja dito isso, porque alguns irmãos me perguntaram: pastor, é escola ministerial ou Tadel? Eu falei, é escola. E depois eu falei, é Tadel. Qual foi a confusão? A confusão foi porque nós não tivemos a semana passada. Então deu uma quebrada na lógica. Porque nós tivemos, nosso último encontro de terça-feira foi no Tadel. E agora nós voltamos a ter Tadel. Porque na última terça-feira seria a escola ministerial. Então, como nós falhamos, gerou um pouco de confusão para todo mundo. Mas me perdoem pela minha confusão, acabei confundindo alguns aí. Então nós estamos ministrando sobre esses princípios poderosos a serem observados pelos nossos líderes de célula. Tem alguns irmãos que estão chegando, estão conosco. Eu acho que o Fabrício é a primeira vez que está conosco. Fabrício, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem mais alguém que está conosco pela primeira vez? Creio que não, né? O Anderson também está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, querido. Eu acho que já tinha vindo outras vezes. Seja muito bem-vindo, graças a Deus pela sua vida, junto com a Yara. Yara também, primeira vez? Não, você já veio mais vezes, né? Legal. Deixa eu só explicar para esses dois amados. Nós estamos ministrando debaixo de um treinamento, que é chamado de treinamento de líderes de célula. Esse é um livro, você pode adquirir, lê-lo, e você vai ser muito edificado. A lógica é que nós ministramos esse treinamento entre 4 a 8 aulas. Isso é o convencional. Mas nós, por uma direção do Senhor, eu peguei esse material, eu estou esmiuçando esse material. Então assim, cada página dá umas 3 aulas, né, Davi, mais ou menos. Nós já estamos há mais de ano ministrando esse curso. Nós estamos nesse exato momento na página 96 desse curso. E tem muitas outras páginas ainda que estão por vir. Por que isso? Porque aqui é um Tadel, é um treinamento avançado de líderes. Ok? A voz deu uma... Às vezes dá uma falhada assim, né? Aqui ainda está voltando ao agudo. De vez em quando o agudo dá uma arranhada assim. Então aqui é o Tadel, que é o treinamento avançado de líderes. E é normal que no Tadel a gente fale sobre célula, sobre discipulado, sobre liderança, sobre ministério, sobre chamado. São os temas que englobam as ministrações do Tadel e todos os tópicos que tenham a ver com a visão do MDA. E não teria um melhor conteúdo do que esse, que nos ajuda a falar de tudo isso, mesmo que de modo pouco resumido, mas nós falamos sobre isso através desse material. Nesse exato momento, nós estamos falando sobre princípios que o líder de célula precisa observar, valores, princípios. Ele precisa observar para que ele seja eficaz, para que a sua célula cresça e se multiplique. E isso é uma bênção. Nós temos vivido dias maravilhosos. Estou muito empolgado com aquilo que Deus está fazendo. Tem havido um crescimento bonito em nossas células. Obviamente algumas células acabaram de nascer, elas estão ainda na fase de engatinhar, estão começando a andar. Então é um processo para que esse crescimento se manifeste. Mas outras já estão assim voando, não estão nem andando, estão voando. E é muito empolgante esse processo, eu acho maravilhoso. E eu estou muito feliz saber que você está participando disso tudo, e que Deus está fazendo isso através da sua vida. Essa igreja não seria o que é, se não fosse você. Então você está de parabéns. Eu quero motivar você através dessa ministração, para que você possa pegar mais desses princípios, porque cada um desses princípios são poderosos para o seu ministério. Nesse exato momento nós já falamos de 3, nós estamos no 4º princípio, e estamos falando sobre paternidade espiritual. E nós já falamos bastante a respeito disso na nossa última ministração, nossa última aula. Vamos dar prosseguimento através desse slide. Então nós estamos falando nesse exato momento sobre
características dos pais espirituais, dos verdadeiros pais e mães espirituais, dentro do contexto de discipulado, dentro de um contexto de liderança de célula, ok? Esse é o nosso contexto, é nisso que nós estamos falando. Então, os pais espirituais, as mães espirituais, eles são modelo para os seus filhos, eles são exemplo para os seus filhos espirituais. O que significa isso? A lógica natural nos ajuda em relação à lógica espiritual. O Davi tem 3 filhos. Glória, graças a Deus, né? Uma boa produção na casa do Davi. Davi tem 3 filhos. Você já deve ter ouvido aquela realidade antiga, que alguns antigos falavam assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso pode até ser mencionado, mas na prática a gente sabe que não dá certo. Porque nós temos um potencial enorme de imitar o que é feito, mais do que reproduzir o que é ensinado. O melhor mecanismo de ensino acaba sendo o testemunho da vida daquele que ensina. Quando o testemunho da vida daquele que ensina não é coerente, não confere, não tem link, não é real com aquilo que ele está ensinando, isso gera tormento, ansiedade, preocupação, medo no coração daqueles que estão recebendo essa informação. E eles ficam sem saber exatamente o que seguir, se eles seguem o que é indicado ou se eles seguem o que é feito. E a prática da vida mostra, isso não é a Bíblia ou teologia que explica, mas a pedagogia explica isso, que a gente imita o que é feito. A realidade é essa. Então nós somos o quê? Nós somos uma igreja na visão do MDA. Como que é o nome do MDA? É Modelo de Discipulado Apostólico. Veja bem, não é apenas uma visão que é repassada, é uma modelagem. Quando a gente fala de modelagem, significa que existe um modelo, e a partir desse modelo nós nos multiplicamos. Então isso é extremamente importante quando a gente fala de discipulado e quando a gente fala de liderança. A nossa liderança, ela não é efetiva pela capacidade que nós temos de falar bem, ou falar muito, ou falar de forma assim impactante, mas a autoridade que tem e a transmissão de vida que acontece, o impacto real, verdadeiro e poderoso, ele se manifesta enormemente por aquilo que eu vivo. O que eu vivo e é visto é muito mais reproduzido daquilo que eu falo. E eu posso comprometer totalmente aquilo que eu falo se eu não viver de acordo com aquilo que eu digo. Você sabe disso, né? A gente está chovendo numa olhada aqui, ó. Isso é um tema fácil de compreender, mas não necessariamente tão fácil de viver. Porque o grande desafio não é saber disso. O grande desafio é viver isso. Eu preciso ser coerente com a minha fé. Eu não posso falar de amor e não manifestar amor. Eu não posso falar de unidade e na hora vou usar uma expressão gaúcha, tá? Do pega pra capar, eu abro mão da lealdade, da fidelidade em prol de interesses qualquer. Aquilo que eu falo é provado. E eu tenho visto na minha vida, e eu tenho aprendido que assim é, que eu devo pregar tudo aquilo que eu vivo, e eu devo viver tudo aquilo que eu prego. Porque há em alguns momentos realidades que eu vou ministrar que eu ainda não vivo totalmente, mas Deus vai me fazer viver justamente porque eu estou pregando. Deu para entender? Então eu não posso me eximir da responsabilidade de pregar. E agora eu preciso entender uma coisa importante. Há muito mais autoridade daquilo que eu prego em função do que eu vivo, do que aquilo que eu prego e eu quero viver. Deu para entender, né? É muito mais poderoso essa primeira parte que eu falei, porque isso ressoa no ambiente. Isso há um testemunho público. Uma vez que as pessoas analisam, conferem e querem saber, elas sabem que de fato aquilo que eu estou ministrando é verdade, é realidade. Amém? Com isso eu também não estou dizendo que eu sou chamado a pregar
eu não sou chamado a pregar das minhas mazelas, das minhas imperfeições. Deus não me chamou para pregar das minhas imperfeições. Agora, obviamente, Ele me chamou para pregar da verdade do Evangelho, daquilo que Ele quer. E cabe a mim viver isso. Cabe viver isso. Porque existem pregações e ensinos que são muito mais baseadas na fragilidade do ser humano do que no poder de Deus. Às vezes são muito mais um vômito para que as pessoas possam saber o quão ruim eu sou, do que uma ministração do quão poderoso é viver a dependência do Senhor. Eu tenho que cuidar com isso. Porque alguém fala assim: não, eu entendi, pastor, eu só vou falar do que eu vivo. Ok, se você for falar do que você vive, então talvez você vai falar do pecado que você vive. E você não é chamado a ministrar o pecado na vida dos outros. Você é chamado a ministrar a santidade na vida dos outros. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos viver a santidade. Nós devemos nos lançar nesse propósito de viver a santidade. Haverá quedas? É possível. Haverá erros? É possível. Mas precisa ficar claro para mim e para as pessoas que são ministradas o propósito que eu tenho em viver aquilo. Entende? Isso é importante. A dúvida que fica é quando aquilo que eu estou falando não é demonstrado, eu não tenho nenhum interesse em viver aquilo. Aí sim, isso pode ser jogado no lixo. Isso não é relevante, isso não é importante. Não vai mudar a vida de ninguém não produzirá transformação. Eu falo isso porque pais, eles só são efetivos em função daquilo que vivem. Os filhos, em grande medida, são a reprodução dos pais. Em grande medida. Pastor, mas eu sei de um caso que não. Eu sei de vários casos que não. Mas eu estou dizendo que em grande medida os filhos são a cara do pai. De modo que se você quer saber os pecados do pai, muito possivelmente você vai descobrir através dos pecados dos filhos. Por quê? Porque há um ensino às vezes velado. Às vezes não é um ensino claro, mas é reproduzido. É reproduzido. Vou dar exemplos assim. Se os meus filhos me veem falando mal das autoridades que Deus colocou sobre a minha vida, eu estou dando a eles o direito de fazer o quê? Eu estou dizendo, eu estou levantando um cartaz invisível dizendo assim: você também pode fazer o mesmo, filho. É simples, entende? Se eu tenho um professor, eu estudo e eu falo mal do meu professor, eu estou dizendo para o meu filho: filho, você pode falar o quão mal você quiser do seu professor também, porque o pai faz isso. Se eu trabalho e eu falo mal do meu patrão, aquele cara não vale nada, aquele cara é um miserável, aquele cara é um sem fundamento, aquele cara aquele cara, e aí vai. Você pode imaginar o que pode ser falado em relação ao patrão. E o meu filho está do lado, eu estou dizendo para ele que assim é um profissional. Um profissional pode ser assim. Um profissional pode receber salário e falar muito mal do seu patrão. Exemplo ministerial. Se eu saio de um culto, eu falo mal do pastor, não porque eu sou pastor, mas qualquer pastor que você queira falar, ok? E seu filho está atrás ali, tá vendo? Ele está no videogame, ele está no game, ele está no celular, ok, vai nessa. Os filhos têm radares, e você descobre o que eles estão sabendo nos momentos mais inoportunos que você vive. Aí você vê, meu Deus, ele estava prestando atenção, Eles conseguem prestar atenção em muitas coisas, até naquelas que a gente acha que eles não estão prestando atenção. E aí você faz um comentário depreciativo. Talvez você não está dizendo assim: não, eu sei que honra precede bênção, eu quero isso para meu filho. Mas se na prática você pode ensinar: filho, olha, honrar as autoridades é importante, Deus vai retribuí-lo com bênção. Desonrar, Deus vai tirar a mão, as consequências serão maldição. Você pode falar isso. Mas se no momento de carro, por exemplo, você faz isso, tá? Você está dando um tiro no pé. Porque você está dizendo para ele que as autoridades, elas podem ser alvo do seu ataque. É isso. Deu para entender, né? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Eu posso falar para meu filho: filho, tem que ser honesto, tá? Mas aí, no momento que a minha honestidade ela é tentada,
e o filho está ali presente, o que ele vai ficar? Com aquela palavra de ser honesto ou com a prática que ele viu fazer? Se eu estou apurado, eu estou apressado, eu perdi horário, e eu furo uma fila e meu filho vê, talvez se é pequenininho ele vai falar, pai furou a fila, mas às vezes já maiorzinho não fala, por timidez não fala, mas ele vê, ele está vendo, meu pai fala de honestidade, ó, na hora que o calo aperta, aí ele fura a fila. Se você está dirigindo, talvez assim, no momento de atenção, bate no carro da frente, sei lá, e você sai correndo, está dizendo que não precisa ser honesto. Ou se sem querer você foi estacionar e você tem uma lascada no carro de trás na hora de estacionar. Exemplo, né? São exemplos. Seu filho está no carro, bateu, não tem ninguém ali. O que seria mais indicado? Faz um aviso e fala assim, ó, meu nome é tal, meu telefone é tal, sem querer eu acabei batendo no seu carro, liga para mim, vamos acertar, vamos ver o que é possível ser feito. Seria mais recomendável, mas talvez você bate, olha, ninguém viu, vamos embora, filho. Tudo que você falar depois disso em relação à honestidade está comprometido. Está dando para entender, né? Então, porque é uma modelagem. A liderança é uma modelagem. E a paternidade é uma modelagem. Então, é extremamente importante que nós possamos entender isso. Os nossos filhos serão uma réplica nossa no futuro. Então, se você quer que seus filhos não façam algo que você hoje faz, pare de fazer. Em nome de Jesus. E os seus filhos não farão mais. E reparta com eles esse testemunho de que você fazia, mas hoje não faz mais. E permita eles verem essa transformação que Deus produz na sua vida. Deixa eles verem, porque eles também saberão um caminho de quando eles perceberem que tem alguma coisa ruim na vida deles, que não é de Deus, como que eles podem ter uma transformação diante do Senhor. Se você priva os seus filhos disso, eles não saberão lidar na hora que eles precisarem abandonar os pecados, porque eles vão achar que você é perfeito, ou que você não é tentado. Então, permita que os seus filhos também possam perceber que você é alguém que é tentado, e como que você lida quando você é tentado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Outra característica de verdadeiros pais espirituais e mães espirituais: pais espirituais e mães espirituais, eles confiam e investem antes de verem qualquer resultado. Como que a gente pode investir sem antes ver resultado? Isso é uma terra complicada, desconhecida, a gente não sabe o que vai dar. Pois é, a fé ela não anda por vista. A fé, ela é em função daquilo que Deus mostra, daquilo que Deus fala. Eu não lido, deixa eu tentar explicar assim. Eu sou o pai do Eliel e sou o pai do Gessé. Eu não lido com Eliel e com o Gessé diante daquilo que eles são hoje. Eu lido com Eliel e com o Gessé diante daquilo que eles se tornarão. Eu. O Eliel em relação ao Gessé, o Eliel lida com aquilo que o Gessé é hoje. Ele não consegue lidar com aquilo que o Gessé será amanhã. O Gessé nem cognição tem para poder fazer isso. Mas cabe a mim olhar para eles e lidar com eles diante daquilo que eles serão. Existe uma visão de pai e existe uma visão de irmão. É isso que eu estou querendo dizer. O irmão, ele se limita no que é hoje. Fica bravo, quer bater, quer arrancar na porrada o negócio. É assim. Quer que o outro cresça a força. O pai, ele conhece os processos. Ele está conduzindo para esse objetivo. E o seu trabalho está em função daquilo que ele já vê no futuro. Um pai é um visionário, ele vê por antecipação. Eu vejo Eliel, eu vejo Gessé voando no Senhor. Então o meu trabalho hoje é em função daquilo que eu vejo. Eu não trabalho em função do que ele tem hoje. Se eu for ministrar segundo o que o Eliel me dá de resposta hoje, eu vou ficar muito desanimado. Mas muito desanimado. Tem dia que eu vou ficar animadíssimo, tem dia que eu vou ficar desanimadíssimo. Porque tem dia que eu fico emocionado com o Eliel. Vou dar um exemplo. Domingo eu estou aqui orando, olhos fechados, com o Everton e Samara, chapando aqui, ó. Aí eu vejo o Eliel do lado, com vontade, orando. Eu falei para ele sair? Não. Eu disse lá em casa, quando o papai for orar, não, ele faz isso, ele tem feito isso.
Bem feito. Eu não falei para ele fazer isso. Aniversário da Gigi. Mesma coisa, né? Tava lá, momento de oração. Eu não falei, ore pela Gigi. Ele espontaneamente. Nesses momentos eu fico pensando, meu Deus, que lindo esse menino. Aí eu pergunto para ele por que fazia. Ele fala assim, eu estou treinando para ser pastor. Eu não falei para ele ser pastor. Eu não disse, tem que ser pastor. E ele diz que ele vai ser pastor. Aí vai mudando. Tem hora que ele vai ser pastor e paleontólogo. Tem hora que ele vai ser pastor. E aí tem um monte de coisa que ele vai ser. Mas ele insiste em ser pastor. Amém? Se Deus quer fazer isso, que faça. Eu não estou colocando na cabeça dele isso. Então isso me alegra. Mas no dia a dia, irmãos, tem tanta coisa que me entristece. Porque assim como ele tem essas maravilhosas demonstrações de fé, e ora com vontade, né, Gigi? Eu até pedi para a Samara depois mandar aquele vídeo que ela gravou com esse negócio. Porque eu ouvi, enquanto eu orava, eu estava ouvindo. E é tão louco esse negócio. Porque ele ora parecido com quem? Obviamente. As palavras que ele usa na oração são iguais às minhas. Eu fico, Jesus Cristo, derrama a tua unção, Senhor. Jesus, vê com a tua glória. Eu falo isso toda hora. É isso? Não foi, Gigi? Ali do ladinho, mesma coisa aqui. Então, é lindo. Aí o pastor é todo dia. Não, tem dias que ele fica questionando igreja, célula, discipulado, Tadel, escola ministerial. Por que tem que congregar? Por que tem que... Irmãos, é uma teologia pura lá em casa. O negócio é violento lá. Mas ele é céu, inferno, anjo, demônio, tudo ele pergunta, tudo. Tem dia que está desanimado para todas as coisas espirituais. Tem dias que eu falo para ele, às vezes como pai a gente fica meio bobo, a gente fala assim, porque ele faz sempre. Falo, vamos orar? Vamos. Aí ele vai orar. Aí ele faz a oração. A oração dele tem que ter paciência, porque ele ora por tudo, né? Mas agora as orações dele estão sendo mais espirituais, assim, ele está colocando peso espiritual na oração. Ele dá com intensidade a oração, é lindo. Aí às vezes a gente, abobado, fica, e a gente fala assim, no momento que tem mais pessoas, ora filha, não quero orar. Aí você vê que é um processo, né? Aí nessa hora, o que você tem que fazer? Eu imagino os dois crescendo, e acontece isso, um irmão olha para o outro e fala, isso não vale nada, esse cara aí é um palhaço, é um hipócrita, e vai um julgamento, porque é irmão olhando irmão. Mas o pai não, o pai sabe que é um processo, e eu não vejo ele em função dessas limitações, dessas ambiguidades que existem, eu vejo ele lá na frente, formado, maduro no Senhor. Você consegue entender? O pai está olhando lá na frente, pais espirituais olham lá na frente, eles não olham hoje, porque se eu for olhar hoje, eu vou ver muita caca no processo, vou ver muita deformidade. Isso tende a desempolgar. Eu preciso saber, eu não sou um irmão olhando, eu sou um pai olhando. E o pai faz isso. O pai, ele enxerga o que os filhos se tornarão antes dele serem de fato. Uma habilidade que Deus dá para os pais, eles conseguem ver por antecipação. Eles anteveem, eles veem antecipadamente, eles preveem, é uma previsão. A gente tem uma prévia da visão que um dia vai ter. E como que a gente faz isso? Porque Deus nos mostra isso. É pela fé que a gente faz isso. Pais espirituais conduzem pela fé aos seus filhos. Vivem pela fé com seus filhos. Vivem diariamente em função da sua fé. Isso é o caminho que o Senhor quer para a nossa vida. Agora tem um detalhe. Pais precisam ser acessíveis. Pais espirituais precisam ser acessíveis. Eu falo isso porque existe sempre um risco nesse processo. O risco de a gente burocratizar os processos. A gente tornar as coisas mais importantes que as pessoas. Os processos mais importantes e valiosos do que a pessoa. E é um desafio que com o crescimento acontece. Porque é assim, ó, veja só. Instante inicial de vida, o mundo se prepara para isso. A mãe fica full time com o bebê, não é assim? O pai ganha alguns dias, ok? Mas por quê? Porque é extremamente importante. Então a gente está denunciando, olha, quando nasce, é importante que todos estejam ali, pai e mãe, ali, para qualquer necessidade que
Está ali para atender. Chorou, atendeu. Chorou, atendeu. Certo? Vai crescendo, coisas mudam. Não é todo choro que você atende, não é todo pedido que você responde, não é toda coisa que ele pede que você dá. E faz parte lidar com a frustração, faz parte lidar com... Mas uma coisa que não pode acontecer é se tornar inacessível. Isso é um risco, é um risco grande. É um risco que na maioria das vezes não é feito por maldade, mas que pode acontecer. É em nome dos crescimentos. Pode ser um crescimento financeiro na casa. Papai e mamãe estão ganhando mais, mas para poder ganhar mais, trabalham mais, para poder trabalhar mais, tem menos tempo para você. Isso é complicado. É difícil. É um tema a ser administrado, é um tema a ser trabalhado com os filhos. Os filhos não necessariamente conseguem entender. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que ser ministrado isso com muito carinho e amor. Vamos pensar em termos de igreja. Às vezes isso acontece também. Às vezes nós vamos assumindo funções eclesiásticas, funções ministeriais, e que em nome delas a gente acaba distanciando as relações, perdendo essa intimidade de família. Nossa relação vai ficando irmão com irmão e não mais pai com filho. O olho passa a ver mais o aqui e agora do que pela fé. Nós já não conseguimos ver o potencial, a gente consegue só ver os resultados. A gente não consegue mais motivar, a gente só consegue se entristecer com aquilo que não acontece. A gente virou um irmão, a gente deixou de ser pai. Então, uma coisa a ser restaurada rapidamente é esse acesso. Os filhos precisam ter acesso ao coração dos pais. Claro que os pais têm hora de fazer determinadas coisas, óbvio, a gente sabe disso. Mas eu não posso fechar a porta do coração. Eu não posso fechar. Isso na prática do discipulado é fundamental, querido. Fundamental. Eu entendo as responsabilidades do meu discipulador. Respeito e procuro não ser pesado para ele. Mas se toda vez que eu busco, eu recebo uma porta na cara, ele se tornou inacessível para mim. E será um desafio eu continuar recebendo dele. Eu não vou receber. Na prática eu paro de receber, porque ele não está mais dando, não estou mais recebendo. Cada vez que eu vou tentar, porta na cara. Cada vez que eu tentar, porta na cara. O que vai acontecer? Eu vou me criar sozinho. E ao me criar sozinho, eu vou ter os meus próprios pensamentos, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da maneira como eu acho que é melhor. Eu passo a viver um processo de independência ministerial. Eu passo a viver um processo de independência. Então, veja bem, é sempre importante analisar. Existe independências que são fruto de áreas que precisam ser trabalhadas no coração da pessoa. Dificuldade de receber comando, dificuldade com autoridade sobre a vida dele. Tem pessoas que, fruto da sua história, têm dificuldade em ter autoridade sobre ele. Tem. Mas nem sempre é isso. Às vezes o que está travando não é a pessoa ter dificuldade em relação a isso, mas é porque ela não tem mais acesso ao pai. E aí o problema não está no filho, aí o problema está no pai. O pai tem que restaurar o acesso. O pai vai ter que ter uma habilidade, com muito amor e com pedido de perdão, para restaurar essa relação. Porque às vezes a gente vai assumindo um monte de coisa, e esquece que na verdade o crescimento não acontece pelos processos, pelo maior número de processos que a gente tem, mas sim pelo maior número de discípulos que a gente ganha, consolida, cuida, envia. Os resultados estão nisso e não nos processos só que a gente cria. Então a gente tem sempre que reavaliar os processos em prol daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida é esse: que nós sejamos pais e mães espirituais de fato e de verdade. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nós encerramos o nosso Cidadel nesse momento.
cabe aos pais perceberem a realidade dos filhos. Tem filho que você chega e você pergunta: ô filhão, percebi que você está triste, o que aconteceu? E ele abre o coração. Tem filho que por alguma situação, a maneira dele reagir, você pergunta: ô filhão, vi que você está triste, o que aconteceu? Ele fala: não foi nada. E aí talvez você possa falar assim: filho bom é aquele outro lá. Eu pergunto e ele rapidamente fala. E esse aí, esse é rebelde, esse é insubmisso. Esse não quer que eu entre. Às vezes não. Às vezes ele está exigindo do pai uma capacidade de alcançar esse coração. É um coração ferido que precisa ser alcançado. Isso é importante nós termos em mente. Como pais, como líderes, nós teremos esse desafio em algum momento. Se você não está tendo, você terá esse desafio de ser acessível. E às vezes o que acontece é que a gente pode chegar à tentação de pensar assim: eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo de ficar perguntando toda hora para os filhos se eles estão bem ou não. Afinal de contas, tem que fazer isso. São tantos processos que eu tenho para poder lidar, que eu tenho uma certa desculpa para não me interessar. E aí eu quase que levanto uma placa e digo assim: se você quer, vem, gruda em mim que está valendo. Tem gente que entende isso como um princípio de vida, e é bênção. Quem entender isso vai desfrutar disso, vai andar nessa revelação e vai colher dela. Mas e aqueles tantos que ainda não têm essa revelação? São aqueles que estão à espera do coração do pai ou da mãe ser acessível. E são filhos. São filhos, isso é importante. São filhos, isso é importante. Filho pródigo, ele saiu de casa. Ele, por uma livre, espontânea vontade, decidiu sair de casa. Mas ele, diante das bolotas, das alfarrobas, do porco, ele teve um reconhecimento: meu pai é um cara acessível. Meu pai é acessível. Eu sei que eu vou chegar lá. Ele não sabia como ele seria tratado, mas ele sabia que o pai dele iria de algum modo aceitá-lo. E não deu outra. A Bíblia fala que o pai estava lá na porteira. Ele estava e corre na direção. Abraça. Nem fica lidando com ele em função daquilo que ele pede, mas prontamente restitui anel, sandália, roupa, prepara o novilho cevado. Ou seja, o pai é acessível. Deus nos fala através disso que os pais precisam ser acessíveis. Filhos erram. O coração do pai é um coração sempre pronto a perdoar e continuar a ver o potencial e continuar a ministrar por fé. Amém, querido? Peço que você reflita nessa palavra e que você, no nome de Jesus, busque uma direção, busque uma clareza de Deus em relação a isso. Pode ser que Deus tenha falado alguma coisa com você nessa noite. Pode ser que Deus tenha falado algo. Talvez, fruto dessa mensagem, dessa ministração, talvez você, pai e mãe, vai precisar dar um toque no seu filho, se aproximar dele. Talvez você vai ouvir: não, eu estou bem, mas você sabe que não está. Isso vai te exigir mais em amor, mas esse é o caminho. O amor, ele aguenta. O amor não joga fora. Amém? Vamos orar então. Paizinho querido, muito obrigado por essa reunião, Pai. Obrigado por esse tempo de Tadel. Eu te louvo e te agradeço pela vida preciosa dos meus amados irmãos que estão aqui. Eu peço que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida deles, Pai, no nome de Jesus. Que essa semana, Pai, essas células sejam poderosas, que o teu amor extraordinário se manifeste, que possa tocar vidas, que muitas e muitas vidas sejam constrangidas pelo teu amor através de nós, Papai. Através de nós. Toque de modo poderoso, toque de modo a revolucionar, a transformar, a mudar a vida das pessoas. Eu peço isso em nome de Jesus. Pai, nesse próximo final de semana nós teremos um tempo extraordinário, batismo, Senhor. Nós queremos colocar a vida de cada um desses homens e mulheres que vão ser batizados, para que o Senhor guarde, proteja, cuide, direcione a vida deles, Pai, para que de fato eles possam assumir esse compromisso com Cristo. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada líder de célula, cada anfitrião de célula,
cada membro comprometido de célula que está aqui, para que eles sejam bênçãos, Senhor Deus, nas suas células. Que eles possam, Pai, desde já ter essa visão de pais e mães espirituais. Que eles possam reproduzir isso que aqui está sendo ministrado, em nome de Jesus. E que eles possam ser bem-sucedidos, Pai, nessa tarefa e nessa missão que eles receberam do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um final de noite abençoado. Proteja a nossa vida, guarde nossas vidas agora na volta para as nossas casas. E que tenhamos um restante de semana extraordinário na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Nos vemos aí na sequência. Um ótimo restante de semana para você. Aleluia.